Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Cinesemia, eu sou Roberto Carlos de Oliveira. Nós vamos falar sobre alteridade segundo o filósofo Jean-Paul Sartre. A alteridade, segundo Sartre, é a relação entre um sujeito e outro. Uma relação de estranhamento, de confrontamento. Segundo Sartre, o inferno são os outros. Eu descubro a dificuldade de conviver com o outro porque o outro se coloca como um mistério, algo que eu preciso conhecer, tenho dificuldade de conhecer, e ao mesmo tempo esse outro me desafia, faz com que eu tenha sempre que superar, que ser melhor, me conhecer, me afirmar e assim por diante. A alteridade, então, é o grande desafio da subjetividade. Vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com cenas de um casamento, 1973. Johan, interpretado por Erland Josephson, e Marianne, interpretado pela grande Liv Ullmann. Eles formam um casal muito apaixonado, ele é um homem dedicado à família, ela é uma mulher que também se dedica ao marido, aos filhos, embora esses filhos não apareçam nesse filme, mas eles sempre estão ali aparecendo nos diálogos entre os dois. Tudo muda a partir do dia em que Johan chega para Marianne e confessa que ele está apaixonado por outra. Essa paixão repentina acaba causando uma hecatombe na relação e isso altera a relação dos dois radicalmente. Os desejos egoístas começam a brotar dos dois lados. O Johan porque quer viver essa paixão sem se sentir culpado, sem que a mulher fique cobrando ele de coisas referentes ao passado. Já a Marianne começa a perguntar coisas dessa nova paixão, coisas íntimas, mostrando assim um lado muito passivo-agressivo. Então o egoísmo dos dois vem à tona. Eles começam a primeiro sentir pena um do outro, depois raiva, depois eles acabam tendo relações, enfim, fica tudo estranho entre eles. É difícil se relacionar quando a verdadeira face do outro se revela. Marianne tinha uma ideia de Johan e ele igualmente dela. Agora que ele se revela como um homem de paixões vis, que tem uma amante, ela vê ele de outra forma e ele também começa a conhecer um outro lado dela. E isso muda radicalmente a relação. O sujeito submerge e se sobrepõe à personalidade. A personalidade é aquilo, o modo pelo qual o outro me vê. E a subjetividade é o modo como eu me vejo, como eu me coloco. Não é? E tudo isso entra em jogo ali e fica confuso. Então, podemos dizer que o processo de conhecimento entre eles começa tudo de novo. Ela já não mais o conhece e nem ele a ela. Os conflitos são necessários entre um casal, porém não necessariamente precisam ser negativos. O conflito deve encaminhar um acordo, uma harmonia ou a resolução de conflitos. É difícil conviver sem máscaras. Eles estão o tempo todo ali, agora nus um diante do outro, despidos de hipocrisia, e agora uma outra relação se apresenta. E aí fica a questão, será que realmente o outro é um inferno, o outro é o paraíso, ou algo entre uma coisa e outra? O outro filme é Cisne Negro, de 2010. Nesse filme, a Natalie Portman interpreta a Nina e a Mila Kunis interpreta a Lily. A Nina é uma dançarina muito experiente que agora vai ter que se confrontar com a concorrência da Lily. A Lily chega na companhia e desperta o interesse do produtor, né, do diretor da peça, e ela agora se sente ameaçada, a Nina. Então, pressionada por uma competição terrível, ela começa a tentar extrair o melhor dela mesma. A pressão constante que Nina sofre faz com que ela tenha que se afirmar constantemente, sempre buscando ser melhor. Isso desperta nela transtornos e ela acaba tendo dificuldades de separar a realidade da ilusão. Ela vive então no confronto ali, no limite, na fronteira entre dois mundos. O egoísmo desperta nela, de um lado, a necessidade de sobreviver
e a outra de sobressair. Ela fica então como um joguete dentro desse jogo de forças. A presença do outro acabou desafiando ela de uma forma que ela não esperava. Ela precisa mostrar o melhor dela o tempo todo. E isso é difícil equilibrar isso. Ela é uma pessoa muito frágil psicologicamente e tem que lidar com tudo isso. O outro, no caso da Nina, se apresentou como um fantasma paralisante, que vai despertar nela o chamado lado negro, daí o nome do filme Cisne Negro. Esse outro ser que desperta e que não quer apenas superar o outro, mas quer destruir o outro. Sente que só conseguiria se realizar na ausência do outro, se o outro não existisse. Então aí todo o drama da alteridade colocado aí. Sentimentos paradoxais, então, se manifestam nela, porque ora ela acaba tendo uma relação com a Lily, ora ela a vê como uma grande adversária. Mas no fundo, a sua principal adversária é ela mesma, a Nina, porque ela não consegue lidar com a pressão. O conhecimento de si é maior quando eu tenho a presença do outro. O outro exige que eu me conheça bem para que eu possa me relacionar com o outro. Poderíamos dizer que a harmonia, no caso aí do filme, seria um equilíbrio entre o conhecimento de si e a presença do outro. É tudo isso que está em jogo aí no filme Cisne Negro. Então, 2 filmes sobre alteridade em Sartre, cenas de um casamento, um casal tendo dificuldades, tendo que se reencontrar e se reconfigurar, e Cisne Negro, uma dançarina que na presença do outro vê apenas competição e acaba trazendo para si uma pressão maior do que ela pode suportar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, reflitam. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!